E atenção, pronto, já está no ar também. Tá, deixa eu baixar o som aqui. Isso. Já está no ar pelo YouTube e já está no ar pelo Instagram. Está no ar por ambos. Isso. Tá ok? Estamos lá e cá. Vamos O lá. legal é olha para cá e olha para lá. Olha para cá e olha para lá. Espera aí só um instantinho. Deixa eu abrir aqui um... A única coisa que eu não consegui, Júlio, foi interromper total o som do meu celular. Você sabe como é que faz isso? Eu baixei total o volume do celular. Isso. Mas ele não abaixa totalmente. Se alguém, será que... Eu estou abaixando aqui normalmente com... Se abaixa no local, no botão, né? O meu abaixa até o mínimo e depois ele não abaixa mais. Ele fica uma voz bem fraquinha. Pois não tem como, tipo, interromper total, sabe? Entendi. Mas tudo bem, acho que dá para... Aí, se não estiver atrapalhando para quem está ouvindo, eu dou conta aqui. Tá bem baixinho. Não, acredito que não. Já tem umas pessoas aqui. Basta a gente testar isso, né? Vocês que já estão nos ouvindo, está chegando bem aí a voz, a imagem? Como é que está aí para vocês? Manda uma resposta para a gente, por favor, né? Para a gente ver se toma alguma providência aqui. Acho eu que está tudo bem, né? Vamos lá. Acho que sim. Uma coisa aqui. Eu só vejo pelo celular os comentários, né? Acho que é só pelo celular mesmo. Tá. Ali, tá ótimo. Sejam bem-vindos, o som tá ótimo. O pessoal já está entrando aqui tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram. Ok, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Ó, a Rafael entrou agora. Quem eu consigo enxergar, eu vou dar oi, tá? Quem eu não der oi, eu enxerguei. Deixa eu pôr o óculos, aí eu enxergo melhor. Pois é. Aqui. O pessoal está me perguntando também se ia ficar gravado, né? Disponível. Eu avisei que vai ficar no canal, porque tem muita gente que está em aula agora, ou tá... Isso, né? Vai ficar disponível, vai ficar gravado lá no canal Sala dos Professores e no Instagram vai ficar também no meu Stories, mas só por 24 horas, ou seja, depois de 24 horas o Instagram... Mas é no canal dele. O Instagram corta, né? Deixa eu só abrir aqui uma última janelinha, Ana, para a gente já iniciar, né? Enquanto isso, as pessoas estão chegando. Tá, alguém falou que eu devia ficar mais para a esquerda. Tá, é por causa do telefone, né? Talvez é o telefone que tem aqui um pouquinho mais para... Deve ser. Pronto, obrigada por avisar. Se der algum barulho, avisem a gente tenta... Exatamente. Vamos interagindo, né? E vamos melhorando aí tudo na medida do possível. Ok, eu acho que a gente já pode... Agora está centrado. Só valeu. Toda a dica. Bom, então vamos lá, né? Boa tarde a todos que já estão nos acompanhando. É um imenso prazer estar aqui ao vivo com vocês. E hoje o prazer é maior ainda porque já estamos aqui hoje com a presença, né, da professora Ana Ruth Tarepravo, grande amiga, né, uma pessoa muito querida e que surgiu assim de um papo nosso a ideia de nós fazermos essa live e não apenas fazermos essa live, né, darmos continuidade a essa live em forma de pequenos episódios, eu diria, né, em forma de pequenos vídeos, e nós batizamos a ideia exatamente com o título da live que a gente deu, né, Fazendo Matemática em Casa e na Escola. Né? A gente sabe que o ensino da matemática é um grande desafio,
E a matemática, as pesquisas mostram, né, que acontece uma autoexclusão das pessoas com relação à matemática, né? As pessoas elas começam a se convencer de que não vão aprender matemática, e eu não vou arriscar nenhum percentual aqui não, mas tenho certeza de que esse percentual não é baixo. Quem é que não conhece, né, alguém que detesta matemática e que colocou na cabeça que não aprende de jeito nenhum? E as pesquisas mostram que essa certa ojeriza à matemática está intimamente relacionada a como que a matemática nos foi apresentada, né? A como que a matemática nos foi ensinada, né? Ou seja, está diretamente relacionada com a metodologia da matemática, né? Com a forma através da qual ela nos foi apresentada. Uma das grandes preocupações que eu percebo, lendo artigos sobre o assunto, é que as pessoas se excluem da aprendizagem da matemática antes mesmo de descobrirem a matemática, né? Ou seja, elas não chegam a descobrir as maravilhas dessa ciência, dessa linguagem, e por causa de experiências não bem-sucedidas, elas acabam criando aí essa barreira. E aí, conversando, né, com a Ana Ruth, para quem eu já vou passar a palavra aí para as suas palavras iniciais, né? Conversando com a Ana Ruth, nós tivemos a ideia de iniciar um projeto chamando Fazendo Matemática em Casa e na Escola, que é exatamente a ideia é nós conversarmos e trocarmos bastante a respeito de como é que a matemática é ensinada e, principalmente, as possibilidades que existem da gente ensinar uma matemática de forma mais criativa, de forma mais natural, de forma mais lúdica, né, de forma mais intuitiva. Então, o ensino da matemática e essas possibilidades é o que vai nortear aqui a nossa conversa. Você que já está aí presente, você que está chegando, sejam todos muito bem-vindos. Aninha, a palavra é tua aí para se apresentar aí, para suas considerações iniciais. Que bom, Júlio, é uma alegria enorme a gente poder realizar, né, esse projeto. Eu e o Júlio nos conhecemos já aí há alguns bons anos, e muitas das conversas que nós tivemos foram assim, no avião, foram no saguão de um aeroporto, ou no restaurante de um hotel, rápidas, né, Júlio, mas nem por isso conversas que não foram, assim, bastante profundas e bastante importantes para consolidar, eu acho que aquilo que a gente tem em comum, que é acreditar na possibilidade de fazer uma educação diferente, fazer uma educação que atinja realmente as crianças e os adolescentes que estão nas escolas e que, como você disse, muitas vezes ficam à margem de todo o processo de educação, né? Então, nós acabamos, por conta desse momento especial aí de quarentena, de estarmos aí todos preocupados com o que vai ser da educação num período em que as escolas fecharam, né, a gente acabou fazendo renascer um projeto que a gente já teve, já acabou deixando um pouco engavetado, né, Júlio, mas a gente teve a oportunidade de falar, não, vamos botar a coisa para acontecer, porque a necessidade agora é muito grande, né, as pessoas estão procurando, não só os educadores, professores, coordenadores, mas também os pais, muitas vezes, que se sentem absolutamente perdidos em casa, né, para acompanhar as crianças, sobretudo na matemática, que, como você falou, às vezes é difícil para os próprios pais, né, que não têm uma relação bacana com essa disciplina, que não gostam, ou que se gostam não conseguem passar isso para as crianças. Então, acho que a alegria que eu sinto de estar aqui hoje, poder realizar isso, talvez seja um dos legados que essa quarentena vai deixar para a gente como algo bom, né, da gente poder fazer isso, tirar do papel aquela ideia tão antiga que a gente já tinha, né, de fazer isso. Então, é uma alegria muito imensa e te agradeço, Júlio, por operacionalizar tudo isso, né, que o homem da tecnologia é você. Por favor, não me atribua esse rótulo. Eu tenho que contar, Ana, não tem como não contar, né? Ou seja, a gente se conhece há algum tempo, né? Há bastante tempo, diga-se de passagem, e tem uma das muitas passagens que a gente tem juntos, e eu jamais esqueço, né? É aquela passagem que o nosso encontro em Birigui, né? Ou seja, estávamos tanto eu quanto Ana trabalhando, prestando assessoria à Secretaria Municipal de Educação de Birigui, no interior de São Paulo, quando a Ana disse para mim, Júlio, eu acho que estou grávida, né? E aí eu lembro que eu virei para ela, ela falou assim, eu acho que são gêmeos. Eu falei assim, não, são trigêmeos. Vão ser trigêmeos. Aí ela regalou os olhos e falou assim, pelo amor de Deus, que loucura é essa que você está falando? E eu devo dizer que Ana
9 meses depois deu à luz a trigêmeos. 9 não, 7,5. É verdade. Eu me sinto assim, o profeta dos trigêmeos. É isso aí. E também não disse, mas é importante dizer que a Ana é, a meu ver, né, ou seja, uma das maiores, se não a maior estudiosa do ensino da matemática para crianças e pré-adolescentes, e o seu maior laboratório é exatamente feito com os seus filhos, né, com os trigêmeos, que servem aí de fonte de inspiração, né, e fonte de experiência para a Ana pensar, né, os novos caminhos da matemática, né? É isso aí, Ana. Eu acho que a gente pode começar o papo, né? Por uma questão que eu acho que primeiro dizer por que a gente chamou de Fazendo Matemática em Casa e na Escola. Eu acho que você já justificou, né? Só ratificando um pouco isso. Nós estamos num momento em que a matemática está muito em casa, né? Ou seja, na escola sempre esteve. E na medida em que ela está em casa, ela acaba fazendo um convite muito grande, né, a acontecer a partir do cotidiano, a partir do que se tem disponível, a partir de grão de feijão, né, de chapinha de garrafa, etc. e tal. E a ideia de incluir, né, no nome do nosso projeto Em Casa e na Escola é estar sempre apresentando possibilidades que o professor precisa se apropriar delas, né, é claro, mas que em casa os pais também possam se apropriar com uma certa facilidade. Por isso, é uma live para professores e para pais, né? Ou seja, ela vai ficar, é uma live que vai ficar, tanto a live quanto os vídeos, nós vamos disponibilizar no meu canal, no canal da Ana, no meu Instagram, no Instagram da Ana, vamos divulgar em todas as formas que a gente puder, exatamente para que professores e pais possam ter acesso. E aí, Ana, eu pensei da gente começar, você explicando um pouquinho para a gente que concepção é essa dessa matemática intuitiva, né? Porque a gente conhece uma matemática muito regrada, né? Vamos chamar assim, né? Uma matemática muito pronta, né? Eu fui apresentado a uma matemática pronta. Eu lembro dos meus professores, na mais tenra idade que eu tenha lembrança, falando, aqui, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, o tal do vai um. Aí eu tive dificuldade de entender esse vai um, né? Eu só consegui entender esse vai um quando a professora me deu uma porção de objetozinhos para eu juntar 10, né? E aí começar a entender melhor. Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente que matemática é essa, né? Que parece que é uma matemática diferente daquela matemática que nos foi apresentada, né? Então, o que é isso que a gente pode chamar de uma matemática mais intuitiva? Tá, então, antes de tudo, Júlio, eu queria só lembrar as pessoas que estão assistindo que o que nós estamos fazendo aqui hoje é uma introdução, né? Nós estamos fazendo uma live para introduzir um tema que, na verdade, seria muito pouco tempo a gente tratar aí nesse espaço aí de uns 50 minutos, mas a gente vai fazer uma série, justamente para responder essa tua questão, né? Então, já estou dizendo, vou te dar uma resposta mais curta, breve, que vai deixar no ar a necessidade de aprofundar. Então, nós vamos fazer uma série a partir dessa tua pergunta, que é como desenvolver essa matemática em casa e na escola de uma forma mais intuitiva, né? E a ideia é a gente pegar situações concretas mesmo, situações, muitas delas vão envolver o que eu faço aqui, como você falou, eu tenho um laboratório em casa, né, com meus filhos, então tem algumas situações que eu tenho muito material, que ao longo dos anos eu fui gravando, meus filhos hoje têm 9 anos, estão matriculados no 4º ano, mas eu acompanho muito de perto esse processo e tenho muitos filmes, outros de escola também, né? E a gente vai fazer uma conversa nesses vídeos a partir dessas situações de aprendizagem, tá? Mas vamos começar por aí, Júlio. Hoje de manhã eu estava pensando justamente sobre isso, né? Que talvez esse período vou chamar de quarentena, né? Um distanciamento social, um distanciamento até mais físico, fez muitos pais se questionarem sobre a necessidade de uma criança, ou qual a relevância, ou qual o sentido de uma criança, por exemplo, ficar fazendo continha. Do jeito que você falou mesmo, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, ou, de repente, respondendo problemas para querer saber quantas balas, fulano ganhou tantas balas, comeu tantos, com quantos ficou. Eu acho que, talvez, pela primeira vez, alguns pais começaram a se questionar
sobre a falta de sentido de algumas atividades que as crianças fazem, né, por estarem perto delas. Então, isso é bom, eu acho muito bom, porque, na verdade, eu diria que não é só pelo momento que a gente vive que isso não tem sentido, né? Talvez agora mais ainda, pensar, será que uma criança que está numa quarentena, que está fora, privada do convívio com os amigos, enfim, e de, né, toda a situação que a gente está vivendo, mas isso não é bom nem fora da quarentena, né? Você acabou de dizer, e a gente sabe, muitos de nós não temos uma relação boa com a matemática justamente porque ela nunca fez sentido para a gente, né? E a matemática, ela é algo que está muito presente na vida da gente, só que ela está presente de uma forma muito mais conceitual, né? No sentido, os conceitos matemáticos, a forma como você lida com questões, com problemas o tempo todo, a matemática está presente ali. E nesse sentido, ela é muito mais global, ela não tem uma ordem, assim, muito encadeada, ela aparece nos problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Qual o grande problema da matemática escolar? É que a gente pega todas essas questões que são cotidianas, que são das nossas necessidades, os problemas que a gente precisa resolver, e tenta colocar tudo dentro de uma caixinha, né? E tenta passar para os nossos estudantes procedimentos que vão ensiná-los a lidar com esses problemas. Só que esses procedimentos acabam ficando totalmente desvinculados dos próprios problemas, né? Por exemplo, igual você falar, vamos aprender a fazer as operações matemáticas, né? Então, você começa pela adição. Então, a gente estuda só adição. Para trabalhar com adição, a gente já ensina para a criança como ela vai fazer a adição. Então, a gente já dá um modelo. Eu costumo dizer que é como se a gente, no primeiro dia de aula, desse uma calculadora para a criança, ensinasse exatamente o que ela tem que fazer com aquela calculadora, né? E depois a gente quisesse tirar essa calculadora e dizer para ela, olha, agora você tem que pensar. Se ela já tem uma calculadora, se ela já tem um meio que é muito mais fácil, entre aspas, no sentido assim, muito mais, que evita pensar, né, que dá para ela uma solução meio mágica, por que ela vai precisar pensar? Tá? Então, a grande questão que eu quero discutir hoje aqui com você, quero conversar com você, Júlio, é sobre essa questão de que a escola gasta muito tempo, quando eu falo escola de modo geral, eu mesma como professora fiz muito isso, gasta muito tempo treinando procedimentos que são mecânicos, procedimentos que, na verdade, hoje uma calculadora e um computador faz por você, e muito pouco tempo fazendo as crianças e os adolescentes pensarem. Ninguém ensina o outro a pensar se não for desafiando o tempo todo a fazer isso. Então, todas as vezes que eu primeiro ensino os procedimentos e depois eu peço para a criança treinar ou fazer, ou tentar aplicar esse procedimento na resolução de problema, o que eu estou fazendo é não dar oportunidade para essa criança pensar, tá? Então, essa seria a primeira coisa a ser pontuada. Eu acho que você está tocando num ponto interessante. Tem um comentário aqui já interessante, e que diz assim, o grande problema é que quando falamos isso com os professores sobre se reinventar nesse processo, eles acabam, num primeiro momento, discordando. Eu acho que, não só disso, eu acho que o professor discorda, estou falando de professor de uma forma geral, né? Não estou dizendo todos os professores, mas ele acaba discordando de uma coisa que ele imagina que vai tirar muito ele da zona de conforto, no sentido do como fazer. E é exatamente isso que a gente quer com esse projeto, né? O projeto Fazendo Matemática em Casa e na Escola, ele está nascendo hoje, né? Hoje, no dia 24 de abril de 2020, em plena pandemia, né? Não sei nem se é época de projeto nascer, mas eu acredito que sim, porque eu acho que é época de muita coisa nascer, né? Não só projeto, é época de nascer, talvez, outros paradigmas de educação. A minha experiência mostra que quando a gente faz junto com o professor, evidencia, pega na mão dele e faz de uma maneira que ele perceba como é que a coisa acontece, ele abraça a ideia. Né? Ele abraça a ideia. Eu já participei de atividades de matemática muito interessantes, que eu fiquei boquiaberto, né? Ou seja, vendo crianças, por exemplo, fazerem contas de cabeça. Que é uma das coisas, Ana, que eu percebo que a própria BNCC deixa muito claro, né? Ou seja, a questão de uma matemática mais cotidiana, de uma matemática mais processual,
A BNCC, ela toca muito nisso. A matemática da BNCC, ela é apresentada assim, né? O próprio cálculo mental, né? Matemática é uma coisa que se estuda de caderno aberto, né? De livro aberto. E uma vez eu ouvi uma professora falar, agora está na hora de fechar e guardar o material. A aula agora, você não pode escrever nada, você não pode fazer nada, e ela começou a lançar desafios para as crianças, né? E eu vi turminhas de terceiro ano fazerem somas do tipo 375 mais 942, quanto dá? Né? E os alunos, dá tanto, professora. Eu falei, uau, que coisa interessante. E uma outra coisa mais interessante ainda, depois a professora perguntar assim, como é que você fez para chegar até o resultado? Eu acho que essa é a grande questão, né? Me parece, né, Ana, não sei se estou certo, corrija-me, por favor, mas me parece que a matemática já é meio que genética. Ela já nasce com a criança, né? A matemática já está ali. Parece que a gente tem que fazer a criança perceber e desenvolver, né, todo um raciocínio lógico que ela já traz, em que essas regras que a gente impõe, né, unidade embaixo de unidade, isso não sei o quê, é assim que se faz, espera aí, ainda não mandei fazer, espera, faça como modelo, faça como exemplo, parece que essas coisas todas acabam inibindo essa matemática genética, né, essa coisa que a criança já traz. E eu acho que você tem bons exemplos disso, né? Você pode nos trazer bons exemplos que nos aponte exatamente para isso e que convença. Eu acho que o verbo talvez seja convencer. Tá. Convença que isso é possível e necessário. Tá. Júlio, tem duas questões bem importantes que você levanta aí. Eu vou começar pela segunda, tá? Mas a primeira é a relação do professor, né? Do professor, da professora, que às vezes tem dificuldade de empreender esse movimento. Eu vou deixar isso para depois, se eu esquecer, você me avisa, tá? Mas eu vou começar por essa parte do que você falou, esse interesse que você fala genético. O que eu diria? Não é só pela matemática, a criança tem interesse de conhecer, a criança é curiosa por natureza. A criança o Carl Sagan, naquele livro A Ciência como uma Vela no Escuro, O Mundo Assombrado pelos Demônios, eu gosto muito desse livro. Ele fala que toda criança é um pequeno cientista, que ela é intelectualmente viva, que ela quer compreender o mundo. E o que acontece? A criança quer compreender pelo encanto que ela tem, né? Eu nunca esqueço meus pequenos, os 3, quando eram muito pequenininhos, assim, que aprenderam a sair do berço. Era muito engraçado, porque, assim, eles acordavam todas as manhãs e, assim, parece que eles acordavam já com a pilha toda, né? A gente acorda devagar, tá? E eles acordavam, parecia que cada dia era uma aventura nova, que eles tinham que sair explorando o mundo, e saíam andando pela casa, e saíam, sabe, tudo que eles encontravam era encantador. Então, assim, a criança é isso, a criança é pura curiosidade, a criança é puro desejo de conhecer, né? Só que o que acontece? A gente tem que incentivar esse encantamento, esse desejo de conhecer. Ele precisa ser sustentado por adultos ou por pessoas que estão em volta dessas crianças, que não só estimulem, mas que apresentem constantemente novas coisas a serem conhecidas, né? Uma coisa muito normal, comum, por exemplo, é você ver uma criança que assiste. Meus filhos sempre fizeram muito isso até hoje, eles têm 9 anos, é engraçado, eles fazem isso até hoje. Eles assistem um desenho, né, e assistem 10 vezes o mesmo desenho, mas quando eles eram pequenos, muitas vezes estavam assistindo o Rei Leão, por exemplo. Eles paravam no meio do desenho porque eles tinham que brincar de Rei Leão, né? Então, assim, quando você introduz algo novo, você leva as crianças para o circo, então a criança agora passa a brincar de coisas relacionadas ao circo e tal. Então, isso é muito normal, né? Tudo que é novo para a criança, ela incorpora aquilo e ela compreende por meio do brincar, né? Então, essa curiosidade natural, claro, quando você apresenta e mostra para crianças os elementos da matemática presentes, ela vai com esse desejo natural de conhecer, ela vai buscar. Agora, sim, matemática... Deixa eu só fazer um parêntese rápido para a gente não perder esse momento rico. Isso que você está falando tem a ver, né, com aquele elemento do processo cognitivo que dá origem à expressão que a gente tanto usa de falar o tempo da criança. O tempo da criança, respeito o tempo da criança. A criança, ela apreende a novidade e quando ela se encanta com essa novidade, ela precisa de tempo para exercitar a novidade. E nisso, a gente, em cognição, a gente diz assim, é para que isso seja incorporado pela criança.
né? Quando a gente vai correndo para seguir o programa, para não sei o quê, a matéria nova, apresentar um novo conteúdo, etc. e tal, a gente esquece, a gente pula, a gente atropela esse momento que os seus filhos dá pause no vídeo, eu quero brincar de Rei Leão agora. Né? E se a gente não der pause no vídeo, se a gente, não, vamos terminar de ver o vídeo, brincar depois. Olha só o que a gente geralmente faz, né? A gente organiza a cabecinha da criança por ela. Brincar não está na hora de brincar, está na hora de assistir o vídeo. Depois vocês vão brincar. E aí o que acontece? A criança se desmobiliza dentro do seu processo natural de aprendizagem. Né? Isso é muito sério, né, Ana? Isso não é só na matemática, isso é em tudo. E a hora para tudo, porque você vai também dizer, não, agora não é hora disso, você vai aprender isso depois. Mas quem disse que a criança, nesse momento, está interessada em aprender exatamente aquilo que estava no programa? Quando eu falo que o programa é muito linear, e agora eu vou dar um exemplo bem claro disso, tá? Por exemplo, a própria compreensão do sistema de numeração decimal, né? A gente fica muito preso nessa questão assim, tem que primeiro aprender os números até 10, porque os números acima de 10 envolvem uma compreensão de dezena, depois centena, enfim, na verdade, isso não interfere em nada no que a criança aprende. Aliás, o que a gente percebe é assim, a criança se interessa pelos números da mesma forma que ela se interessa pela escrita, né, da língua materna. Ela vê números e ela quer saber o que aquilo significa, ela quer atribuir um sentido, e para atribuir um sentido ela precisa de tempo, como diria, para ruminar, né, essa ideia, para namorar com a ideia. E eu acho que uma forma maravilhosa da criança namorar uma ideia, de compreender uma ideia, é brincando com ela, né? Então, nesse sentido, a criança tem que brincar com conceitos matemáticos. Acho que essa é uma grande questão importante. O que significa brincar com conceito? A criança levanta uma ideia e ela vai ficar brincando com essa ideia. Então, vamos pensar na situação que eu levantei do sistema de numeração decimal, né? Meus filhos, ainda muito pequenininhos, havia alguns números para eles que eram muito significativos. O número 7, porque era o andar no qual nós morávamos num prédio, nesse mesmo prédio morava minha sogra, no 4º andar, e uma tia do meu marido no 20º. Então, pensa, os números 7, 4 e 20 passaram a ser números que eram referência para eles, né? E aí o interessante é que esses números, eles começavam a querer usá-los em diversas situações, e eles tinham um significado interessante, que era, inclusive, essa coisa de qual número é maior, porque quando eles entravam no elevador, eles sabiam que o 7 vinha depois do 4, e que o 20 era bem alto, estava lá bem em cima. E esse prédio que tinha 25 andares, então, trazia uma nova coisa para eles, que o 25 é algo muito grande, muito... Então, eles começam a tentar atribuir sentido. Eu nunca esqueço, Júlio, uma vez que eles estavam brincando de Lego, e eu na cozinha fazendo o café da manhã, e os 3 sozinhos brincando com Lego, e normalmente a brincadeira de Lego dava briga, porque eles tinham um hábito, nessa época, eles estavam com a mania de fazer girafa. Teve a fase dos aviões, e eles queriam fazer, o pescoço muito comprido da sua própria girafa. E para fazer o pescoço, eles usavam aquela pecinha que são 2x2, sabe? Então, eles iam fazendo aqueles pescoços e aí brigavam porque faltava peça e tal. E nesse dia, especialmente, eles combinaram de fazer uma família de girafas. Foi muito interessante. E aí, na combinação deles, eles começaram. E o Rafael disse o seguinte, a minha girafa vai ser a filhinha, ela tem 7 anos. Olha que coisa bacana, né? Tinham 3 anos e pouco. A minha tem 7 anos. Aí o André diz, então a minha mamãe, ela vai ter, deixa eu pensar, ela vai ter 20 anos. E aí o Rafael pegou e falou assim, então 20 anos, então é igual a Lu, porque a Lu tem 20 anos. Lu era a educadora que ficava com eles meio período, né, em casa, eles não estavam frequentando a escola ainda. E aí eu achei muito interessante, porque o André, querendo discordar, porque por definição eles tinham que discordar um do outro, né, disse, não é igual a Lu, porque a Lu tem 20,0 e a minha vai ter 25. Olha que coisa mais linda, Júlia, ele falando 20,0. Não existe isso. Ele está brincando, ele está namorando. Olha o 7, olha o 20, que estão usando num novo contexto, mas que são números que têm muito significado para eles. E aí, nisso tudo, fala o Gustavo, que até então não tinha falado, diz assim, o meu vai ser o pai, o meu tem 230 anos. Então, assim, o que ele quer dizer com 230? Que o pai é maior, é mais velho. Então, esse pequeno diálogo deles tem uma riqueza conceitual, tem
uma coisa assim de compreensão de uma criança que com o tempo tenta elaborar aquilo que ela vê, né, no seu dia a dia. Isso é fantástico, é uma criança pensando, uma criança elaborando, enquanto brinca com uma ideia matemática, mas porque tem tempo e tem incentivo para fazer isso, né? Então, esse é um aspecto fundamental. Exatamente. Agora, o segundo aspecto, eu teria 1000 outros exemplos, e certamente esses exemplos a gente vai explorar aí na nossa série, né? Mas eu queria falar do professor. Eu não sou matemática, embora há 20 anos, há mais de 20 anos, eu não sou formada em matemática, eu sou formada em pedagogia, e há mais de 20 anos eu estudo, ensino e aprendizagem matemática. Mas estudo por quê? Porque quando eu entrei numa sala de aula para ensinar matemática, eu me senti completamente despreparada. Não é que eu não tivesse vontade, eu era uma professora que ensinava o procedimento, que treinava os alunos para dar a resposta certa, porque simplesmente eu não tive um preparo para isso. Aliás, eu sempre falo, Júlio, quando estou dando minhas palestras, que é uma fala tua, eu sempre cito você, que você sempre dizia que o professor, você vai me corrigir aí no que eu estiver falando errado, é o único profissional que quando começa no seu primeiro dia de estreia de trabalho, ele já traz consigo no mínimo 12, 13 anos, você não fala sempre isso de experiência? Ele já fez estágio, todo mundo já fez estágio de magistério. Exato. Então, qual era o meu referencial de professora? Era os professores que eu tive. Como é que eu achava que tinha que dar aula de matemática? Do jeito que meus professores deram. Então, assim, eu seguia aquele modelo. Só que o que começou a acontecer? Como eu vinha estudando na faculdade, teoria, a gente vinha estudando a psicogênese da língua escrita, eu já estava alfabetizando de uma forma muito mais global, de um método muito mais natural, que a criança ia, né, percebendo relações, descobrindo a língua escrita com a minha mediação, mas não pelo babebi-babu, enfim. Eu comecei a me sentir assim, não, mas eu não estou fazendo a mesma coisa quando eu estou na matemática. Quando eu estou na matemática, eu estou ensinando, faça isso, né? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. E ali eu comecei a me sentir incoerente. Eu dizia, não dá para fazer isso. Isso não é. Por que eu sou uma professora quando ensino língua portuguesa e outra quando ensino matemática? Então eu fui procurar. No começo fui muito autodidata. Peguei o primeiro grande impacto foi os livros da Camille. A Camille é uma pesquisadora, né, tem hoje mais de 90 anos, foi aluna do Piaget, tem um trabalho belíssimo, e ela questionava justamente isso. Por que ensinar às crianças esses procedimentos? Por que não deixá-las inventar seus próprios procedimentos? Por que não deixá-las discutir, apresentar para o outro? Olha, eu acho que para fazer, por exemplo, 25 mais 18, eu tenho que fazer primeiro 25 mais 10, depois eu ponho 25 mais, né, o resultado mais 5, depois mais 3. Então, assim, ela mostrava que as crianças naturalmente têm esse interesse, que elas criam seus procedimentos, que elas têm um jeito muito próprio de pensar que não corresponde à forma como a gente ensina, né, e que, quando desafiadas, elas realmente produzem esse conhecimento. Então, com tudo isso, eu comecei a me encantar, e aí que eu fui aprofundar, fiz mestrado, fiz doutorado, mas sempre trabalhando com crianças e, acima de tudo, observando. O que eu aprendi com tudo isso? Que no início a minha pergunta era como ensinar, e eu só encontrei a resposta quando eu mudei a pergunta. A pergunta passou a ser como as crianças aprendem. A partir do momento que eu comecei a entender como as crianças aprendem, eu percebi que as minhas formas de ensinar não se comunicavam com as formas de aprender das crianças, que aí sim é muito mais intuitiva, muito mais natural, né? Então houve essa mudança mesmo. E você coloca uma coisa que é interessante, né? Quando eu apresento um jeito certo de fazer, eu deslegitimo o jeito natural da criança, né? Ou seja, isso é muito sério, porque na medida em que a criança olha a professora dizendo é assim, pronto, essa maneira que eu estava imaginando aqui na minha cabeça está errado, não é a maneira certa. Então eu acabo desmotivando a criança de ser autônoma, né, de andar com suas próprias pernas. Mas eu acho que, de repente, talvez, Ana, você pudesse trazer uns exemplos mais específicos, não é isso? Até para a gente assim, dar uma boa amostra do que pretende ser, né, essa série que a gente está lançando hoje, né, Fazendo Matemática em Casa e na Escola. E aí eu deixo com você. Você quer citar alguma coisa? Então, eu quero contar algumas situações, são tantos, é difícil escolher, mas tem uma até que eu trouxe uma imagem, se a gente conseguir compartilhar, eu já te digo qual é. Eu quero contar uma, assim, para a gente pensar bem sobre... Não, é a segunda. Não põe ainda, peraí. Tá. Eu vou contar.
Uma vez o Rafael tinha 5 anos, um dos meus meninos, né, um dos trigêmeos, e ele estava fazendo eles chamavam de pesquisa, na verdade não era uma pesquisa, ele inventou um monstro, eles estavam na época de monstros e tal, que eles inventavam seus próprios monstros, escreviam, eles estudam numa escola que trabalha muito com pesquisa, com projetos, enfim. E aí ele inventou um monstro e ele queria pôr informações sobre o monstro. Então ele ia ditando, ele não sabia escrever ainda as informações e a gente escrevia para ele. Até que uma hora ele falou, agora eu quero escrever. Daí ele queria que a gente dissesse, e ele tentava escrever do jeito dele, até que ele quis... Aí ele perguntou para o pai, nesse momento ele tinha saído, ele perguntou para o pai, né, para o meu marido, como é que escrevia o número... Ele queria dizer o ano que o monstro foi descoberto, tá? E aí o meu marido falou, não, que ano que é? E ele disse o ano que era. Então, tenta escrever do teu jeito. O Marco já estava, né, nessa vibe aí minha, que sempre que eles fazem uma pergunta para mim, eu devolvo de como você acha que é. Faz do teu jeito. Né? Depois a gente conversa, vê se é isso, você me explica como pensou e tal. E aí foi muito interessante, porque ele chegou para mim e mostrou o registro. Eu queria que você colocasse aquele segundo, Júlio, que tem o número escrito pelo Rafael. Se o pessoal consegue enxergar aí. Ele chegou com esse registro para mim. Tá? E falou, olha, mamãe, o número que eu escrevi aqui. Vê se é esse. É isso, exatamente. Todo mundo está enxergando? Gente, só dá um ok aí, se vocês estiverem vendo, senão a gente corrige aí. E olha só, Júlio, aí ele chega com esse registro e diz que, né, o número que ele escreveu. E eu fiquei tentando interpretar, né? E aí, olha que legal. Aí eu olhei e falei, bom, tem um 2. Aí eu saquei que era o 1000, que está invertido, e o 15. E daí ele disse, era o ano de descoberta do monstro, né? Eu falei, que bacana, Rafael, você escreveu 2015. Ele disse, 2015, mas aí eu perguntei, mas por que tem um traço? Você tá vendo que tem um traço que separa o 1000 do 15? Uhum. Ele olha para mim, tinha 5 anos, ele olha para mim indignado e diz, então, mamãe, não é um traço. Eles não estão vendo. Estão dizendo que não estão enxergando aqui, ó. É porque é no Instagram, né? Tá. Sim, é verdade. O pessoal do Instagram. Eu vou fazer isso num papel para vocês aqui, ó. Bem rapidinho, eu faço isso, vocês vão enxergar. Exatamente isso aqui, ó. Tem um monte de papel aqui. Não, mas eu posso fazer melhor. Espera aí, Ana, eu posso fazer melhor. Talvez eu possa consegue? fazer assim, ó. Deixa eu diminuir aqui a tela. A tela? Será? Mas eu consegui fazer mais ou menos isso aqui, ó, Júlio. Eu acho que dá para ver mais ou menos se vocês conseguem enxergar mais ou menos isso aqui, ó. Eu acho que agora no Instagram dá para enxergar. Sim. Mais ou menos isso foi o registro dele, tá? Foi um 2, um 1000 invertido, um traço e o 15, tá? E aí, quando eu questionei por que era esse traço, e ele todo surpreso fala para mim, não é um traço, mamãe, é a letra I. Aí eu falei, letra I, filho, mamãe, porque não é 2015. Agora, olha que interessante, Júlio, porque se eu pedisse para o Rafael, de repente, escrever, sei lá, o número 256, ele não saberia escrever o número 256 na sua forma convencional. Rafael não sabia o que era dezena, centena, unidade, nada disso. Ele não sabia escrever os números, sei lá, alguns números, mas isso é uma ideia original dele. Ele sabe como é que escreve o 1000. Eu não sabia como é que escrevia 342, mas sabe o 1000, porque o 1000 é um número mágico para eles, é um número, né, por ser número redondo e tal. Aí o que ele faz? Ele põe o 2. E ele escreveu, olha só, 2015. Tá perfeito, é isso. Exatamente esse é o exemplo de situação. E aí uma outra situação, que aí não é uma de produção e tal, mas uma situação corriqueira. Eles chegam na escola, e mais ou menos com essa mesma idade, 5 anos, meu marido foi buscá-los, final de tarde, e eu estava em casa fazendo uma sopa eslava. Eles amam sopa eslava. Depois, se vocês quiserem, eu passo a receita, tá bom? E eles adoram essa sopa até hoje e tal. E aí eles chegaram, eu ali cozinhando, vem da escola, oi mamãe e tal. O que você tá fazendo? E aí eu brinco com eles, porque, né, é sempre aproveitando, e digo para eles assim, olha, a mamãe tá fazendo uma coisa que vocês adoram. E se vocês acertarem, em vez de ganhar um prato, cada um vai ganhar 2 pratos do que eu tô fazendo. Aí, na hora, os 3 disseram, sopa eslava. Ainda que não fosse, eles diriam que era porque queriam que fosse, né? O prato preferido. Aí, o que aconteceu? Aí eu falei, puxa, gente, então agora todo mundo vai ter que ganhar 2 pratos. Eu falei, então vejam só, se agora cada um de vocês vai comer 2 pratos de sopa, quantos pratos de sopa ao todo vai ter? Será que eu vou ter prato de sopa, tanto prato de sopa para todo mundo e tal, nessa brincadeira e tal?
E logo eles disseram 6 pratos e tal, né? E aí eu sempre pergunto, mas como é que vocês sabem, né? Tipo, nossa, vocês são muito espertos e tal. E aí eu esperando, porque é aquilo que você falou, nós temos uma forma de pensar e a gente fica fixo. O que eu imaginei? 2 pratos para o Rafael, 2 pratos para o André, que a gente, em várias situações, falava sobre esse tipo de situação, né? 2 para cada um. E aí o Guga me surpreende que ele diz, ué, mamãe, é muito fácil, porque 6 é 3 a mais do que 3. E na hora que ele falou isso, eu, tipo, pra mim aquilo não fez sentido. O que tá falando? Ué, na minha cabeça estava 2 mais 2 mais 2. Como é que ele vai me dizer que 6? Tipo, 3 a mais do que 3. A coisa que você diz assim, ué, não tem sentido isso que ele tá falando. Eu, é mesmo. Mas na hora eu não entendi. Falei, mas como assim? Aí ele falou, 6 é 3 a mais que 3. Ele tinha 5 anos, ele não conseguia expressar mais do que isso. Ah, que legal. Aí apertei pro André, o André falou 2 para mim, 2 pro... E o Rafael também. Aí depois ele saiu e eu fiquei tentando pensar. E aí demorou um tempo para cair minha ficha, que na cabeça do Gustavo a situação era a seguinte: eu tenho um prato para cada um, então eu tenho 3 pratos. Se eu colocar mais um prato para cada um, eu vou ter mais 3 pratos. Portanto, Olha, eu vou ter 6 pratos. exato. E 6 pratos, na verdade, são 3 a mais do que seria o normal, que seriam só 3. Então, isso eu, quando professora, tinha uma dificuldade muito grande de ensinar para os meus alunos, essa ideia de quantos a mais. Porque sempre que a gente perguntava quantos a mais, a tendência deles era fazer uma conta de mais e não a de menos. Né? Então, ali você vê que quando eles são, quando as crianças se apropriam de conceitos matemáticos assim, né, numa situação de resolução de problemas, numa situação natural, onde eles podem brincar com as ideias matemáticas, eles, de fato, constroem esses conceitos e não reproduzem aquilo que é ensinado pelos professores, enfim, pelos pais. Né? Então, há muitas oportunidades, situações como essa, eu teria muitas para relatar, mas nós vamos usá-las aí na nossa série, né? E a importância dessa escuta do professor, né? A gente tem aqui a Isabel, olha só, olha como é que está nossos ouvintes. Isabel Parolin está nos ouvindo, olha aqui. Olha que máximo. A Isabel está tocando com a gente aqui, ela está falando, minha filha Joana dizia, eu te amo até o 14, o andar que nós morávamos, que ela mal alcançava, mas a referência dela, né? Ou seja, 14 é muito alto, então eu te amo até o 14. Muito interessante. E tem uma outra questão aqui também, olha, como vai funcionar essa série? Vai ser curso online? Quem está perguntando aqui Renata, eu acho que é Renata. Olha só, Renata, essa série ela vai ser disponibilizada gratuitamente, não no formato de curso, não, tá? Essa live já é como a gente costuma dizer nas séries, né, o piloto, né, o longa-metragem que deu origem à série, e os outros vídeos nós vamos procurar gravar assim com uma frequência quinzenal, mais ou menos, não é, Ana? A gente não definir, mas de 15 em 15 dias vai ter um novo vídeo lá da série Fazendo Matemática em Casa e na Escola. A princípio, no meu canal, né, que é o canal Sala dos Professores, no canal da Ana também, e a gente, com o desenrolar da série, ela com certeza vai ganhar um canal próprio, né? A gente vai criar um canal específico só para a série, e é completamente gratuito, tá? Não é um curso a ser vendido, é uma série para colocar a matemática em reflexão, né? Ou seja, uma série para a gente pensar mais a fundo nessa matemática intuitiva, né? Nessa matemática real, nessa matemática que a gente tanto quer que as crianças descubram, né? E não se retirem da matemática sem nem mesmo conhecê-la, né? Ana, a gente já está aqui com 42 minutos, e aí eu queria agora, se for possível, que você falasse um pouquinho, né, de forma talvez mais específica, para os pais, né? Ou seja, que de repente eles estão em casa nesse momento, né? E está vindo tarefas da escola, né? Muitas vezes a tarefa que está vindo da escola é uma tarefa da continha, né? Uma tarefa da regrinha e tal, mas que os pais também podem aproveitar a matemática para ter encontros reais com os seus filhos, né? Uhum. Ou seja, então eu queria que você desse algumas dicas, né? Ou seja, que a gente não pode abranger muita coisa aqui, mas algumas dicas de atividade simples e que envolva a matemática e que
possa ser feito em casa nesse momento aí de isolamento social que a gente se encontra. Tá. Então, Júlia, eu vou dar algumas dicas, tanto pautada na minha experiência aí como mãe, né, como no trabalho que eu estou ajudando a organizar na Escola dos Sonhos, que é a escola onde meus filhos estudam, aqui em Florianópolis, e na qual eu também faço uma assessoria. Acho que muita gente aí que está assistindo já conhece a escola, tem acompanhado, enfim, né. Porque a Escola dos Sonhos é uma escola realmente diferenciada, né, que já não trabalha com essa matemática não trabalha com essa matemática fechada, enfim, aliás, trabalha com outra perspectiva em todas as áreas, né, mas a gente pensou muito sobre, mesmo a matemática do jeito que a gente trabalha, será que ela faria sentido nesse momento, né, que a gente está aí em quarentena e tal, então, uma das coisas que a gente pensou e isso vale tanto para professores quanto para pais, o que faz sentido de fato para as crianças, né? O que faz sentido para uma criança não é a perspectiva de ela usar esse conhecimento amanhã ou no futuro, ou dela, né? Um conhecimento não se justifica para a criança pelo seu uso. Não adianta você dizer, meu filho, daqui a um tempo você vai precisar disso, só quando você for no mercado você vai precisar, não. O que justifica para uma criança o aprender é o prazer que ela sente em aprender. Ou seja, é o jogo, é a brincadeira. A criança aprende pelo jogo, porque o jogo não mantém uma perspectiva do amanhã nem da serventia, é o aqui e o agora, é o prazer. A criança funciona nessa perspectiva, para ela é o aqui e o agora, né? Então, o que é bem interessante fazer? Brincar. Seja brincar com jogos, e aí eu vou dar uma sugestão de alguns, e algumas situações que você cria, né? Um jogo, uma brincadeira, coisas muito simples, por exemplo, meus filhos, quando muito pequenininhos, quando eles tinham 4 anos, né, eles gostavam muito de fazer o que a criança faz, eu tenho 4 anos, né, aí um dia, não sei qual deles, não vou lembrar, falou assim, mamãe, eu tenho 4 anos, só que eu descobri que também dá para fazer assim, né, e aí, gente, aí eu achei o máximo, né, eu como mãe, pesquisando, olha que legal, super valorizei, pronto, os outros 2 porque queriam também mostrar, mamãe, mas, eu descobri um outro jeito que é assim, entendeu? Olha. Aí eu descobri um jeito, aí tirava esses 2 dedos, e aí isso virou uma brincadeira. E eu comecei a incentivar, gente, e se for 10, por exemplo, sei lá, 10, que jeito você tem de fazer o 10? Tem os 2 dedos aqui, mas se pegar os dedos da mamãe também, as mãos da mamãe e as mãos do papai, eles começaram a brincar com isso. Como que eu formo 10, por exemplo, usando dedos de 4 mãos diferentes? Quantos dedos eu vou ter que levantar, enfim. Mais para frente, o que dá para a gente fazer, e é uma brincadeira que eu fazia, por exemplo, muito no carro com os meninos quando a gente viajava, porque para manter 3 crianças, né, a gente viajava bastante assim no carro e você não ficar completamente louco, e a gente nunca pôs aquelas televisõezinhas, aquelas coisas que a gente queria aproveitar esse momento para interagir, para que eles observassem a paisagem e tal. Eu brincava muito assim, por exemplo, olha, gente, eu sei que 10 dava para fazer com 5 e mais 5, eu consigo fazer 10. Tem outro jeito de fazer 10? Aí eles iam falando, também dá para fazer com 9 mais 1. Aí o outro dizia, eu também acho que dá para fazer com 8 e mais 2. E nessas brincadeiras, eles queriam, né, porque vira jogo, aí eles querem descobrir um jeito novo. Eu nunca esqueço a primeira vez que alguém falou, dá para fazer 11 e tirar 1. Pronto, aí abriu toda uma janela de possíveis. Nossa, até a janela da subtração. Não, e toda a janela de possíveis, porque assim, daí agora, então é 12, tira 2, 13, e ficou infinito. Aliás, a própria ideia de infinito é muito bacana, como é que eles trabalharam essa ideia, o que pode ser infinito, enfim. Então, esse tipo de brincadeira, e depois até registrar no papel. Porque quando a gente põe lá o 20, e aí a gente brinca, vai rodando o papel. Eu vou escrever o 20 como, sei lá, vou escrever como 5 mais 5 mais 5 mais 5. Isso é um jeito de escrever 20. Vamos ver quem consegue mais formas diferentes de escrever o 5, o 20, por exemplo. Então, esse é um tipo de brincadeira. Jogos muito simples, por exemplo, isso foi uma das propostas que a gente mandou para o grupo do 3º ano, é o jogo NIM. O jogo NIM é um jogo tradicional, feito em boteco, com palito de fósforo, mas eu usei Lego com as crianças, você pode usar até talheres com as crianças que tiver. Põe 20 objetos sobre uma mesa. E a brincadeira é assim, cada um tem que tirar alguns objetos na sua vez. Quem tirar o último objeto ganha. Mas... Desculpa, Ana, só um instante. Eu acho que você saiu aqui do... Eu saí porque a minha bateria ficou fraca e eu acho que não estava ligada na tomada.
Você saiu do Instagram aqui. Puxa, desculpa aí, pessoal, mas... Tudo bem. Eu acho que foi... Eu posso tentar entrar, se você me mandar um convite de novo, será? Isso, acho que sim. Se você tiver... Você tem bateria aí? Aqui comigo não, mas eu posso pegar. Pego? Já passa, faltam o quê? 7 minutos? Falta muito pouquinho, né? Não sei se vale a pena. Mas ele continua funcionando, só que não... Aqui, ó. Aqui, vamos lá. Estou mandando a solicitação. Enviar solicitação. Vamos lá. Mas vou continuando enquanto isso, Júlio. Isso. Vamos lá. Então, você pode tirar de 1 a 4 objetos, certo? E eu vou mostrar num dos... Eu tenho filmagem sobre isso, num dos episódios a gente vai trabalhar com esse jogo. Porque é muito interessante. Então, temos os 20 objetos sobre a mesa, Júlio. Peraí, deixa eu só comunicar aqui. Nós tivemos um probleminha, né, lá com o Instagram da Ana, e infelizmente ela saiu, né, do ar, mas continuamos no ar lá no canal Sala dos Professores, ok? Então, se vocês que estão aí apenas no Instagram puderem migrar lá para o canal Sala dos Professores, tá? A gente continua lá no YouTube, com os exemplos que ela está apresentando para a gente, né? Ou seja, uma falha técnica aí, perdão. Mas vamos lá. Falha minha aqui mesmo, Júlio. Então, e aí ele tem esses objetos, então, vamos lá, 20 objetos sobre a mesa, tá? Jogo eu posso tirar de 1 a 4. Eu escolhi tirar 4 objetos, tá? Então, sobraram 16, é a tua vez. Você pode escolher tirar 1, 2, 3 ou 4. Tá? E assim vai, cada um de nós, na sua vez, pode escolher. Agora ele pediu para iniciar a transmissão ao vivo, talvez. Acho que voltou. Vamos ver? Então, eu vou iniciar uma outra transmissão, peraí. Ao vivo no Instagram, tá dando aqui para mim. Então, vamos lá. Eu reiniciei aqui. Pronto, eu já estou ao vivo. Apareci aí? Vamos ver, Júlio. Não está aparecendo, não. Não, mas você não está vendo a minha bolinha em cima, ao vivo? Peraí, vou pôr de volta em você aqui, tá? Isso. Que aí você entra lá. Júlio. Ok? Júlio. Quando eu ver você aqui... Quando eu ver você eu aqui... Eu fui você, mas eu não estou participando aqui, ó. Solicitar. Tá. Deixa eu ver você aqui. Opa, Ana Ruth entrou. Ana Ruth, ok. Mandei para você. Pronto, acho que agora você vai aceitar aí e vai entrar de novo. Chegou? Aham. Opa, pronto, você está de volta. De volta. Está de volta. Vamos lá então, Aninha. Não, então eu estava falando sobre esse jogo, né? Então o jogo retira peças. Estão lá, 20 peças, de qualquer coisa, 20 objetos. Eu posso tirar de 1 a 4 na minha vez, você pode tirar de 1 a 4 na sua vez. Quem tirar a última peça ganha. Tá? Que legal. E aí, assim, no começo a gente joga intuitivamente, mas logo as crianças sacam que você pode controlar o jogo a ponto de ser o vencedor. Então, e elas ficam enlouquecidas, porque primeiro elas descobrem que quando chegar no 5, aí, puxa, daí já não tem mais jeito. Então elas começam a pensar, como que eu faço para deixar 5 peças na mesa? Porque se eu deixar 5 na minha vez, né, eu joguei e deixei 5, você vai tirar, se você tirar uma, eu tiro 4 e ganho. Se você tirar 2, eu tiro 3 e ganho. Então, olha quanto aprendizado tá ali. Mas aí, depois ela tem que descobrir, mas como é que eu faço para controlar, para que fique com 5? Qual é a quantidade anterior? Júlia, esse jogo é sensacional. A criança aprende muito mais sobre subtração do que ficar fazendo continha, óbvio, né? Então, assim, outra coisa que a gente propôs, né, para as crianças, e eu tenho até uma filmagem de um dos meus filhos fazendo isso. Brinca com eles, pega um pacote de feijão. Quantos você acha que tem, quantos grãos você acha que tem dentro desse pacote? É um barato, porque aí eles começam, eu acho que tem 400, eu acho que tem, sei lá, meus filhos aqui falaram 500, né? Aí você diz, tá, mas... E aí você diz, será que se você fez um chute, é uma estimativa? O que é uma estimativa? Então eu falava, pois estimativa é diferente de chute. A estimativa é um palpite mais inteligente, a gente precisa ter critérios para fazer uma estimativa. Eu uso conhecimentos que eu já tenho. Eles, mas o que eu posso fazer e tal? Aí eu ofereci para eles assim, ó, eu vou te dar uma colher de sopa, uma xicrinha de cafezinho e uma bacia. Você pode abrir o pacote de feijão
Só que você não pode contar os grãos um a um, senão não seria estimativa. O que a gente poderia fazer usando esses objetos para nos ajudar a estimar melhor, a fazer, de fato, uma estimativa que não seja um chute? Numa etapa do meu procedimento, eu posso realizar uma contagem, que nem precisa ser exata, mas mais ou menos e tal. Então, é muito interessante, porque, por exemplo, um dos meus filhos, com 9 anos, a ideia dele foi pegar uma colher, primeiro, porque vai menos, e contar quantos tinha na colher. Então, ele pôs na mesa, e aí ele foi contando. Primeiro de 3 em 3, se perdeu, ele falou, vou juntar de 10 em 10, deu 48, ele falou, eu vou arredondar para 50. Aí ele começou a pegar cada colher e colocar dentro da bacia, e ele ia contando 50, 50. Aí, em determinado momento, eu falei, André, deixa eu te perguntar uma coisa, essa tua ideia é super bacana, mas você não usou a xicrinha. Por que será que eu dei uma xicrinha? Aí ele queria pegar a xicrinha e pôr dentro do... Porque ele exclui, né? Ou eu só fico com a colher, ou só... Aí eu falei, mas e se você combinasse a xicrinha com... Aí na hora, já sei, eu vou pôr quantas de 50 dá na xicrinha, porque depois eu pego a xicrinha direto e ponho no pacote de feijão e vou passando para a bacia. E assim ele foi contando, gente. Foi muito interessante. Tudo cálculo mesmo, né? E tal. Então, assim, mas por que... Nós estamos no nosso... Infelizmente, nós estamos no nosso horário, né? E eu queria aproveitar esse 1 minutinho aí que a gente tem, né? Para dizer que quem não estiver assistindo a gente desde o início, nós estamos hoje lançando, né, uma série de vídeos chamado Fazendo Matemática em Casa e na Escola, né, com a participação sempre da professora Ana Ruth Starepravo, e o objetivo dos vídeos é exatamente levar essa matemática intuitiva, essa possibilidade de fazer uma matemática mais sedutora, né, para que a gente possa ter futuramente pessoas que se apropriem da matemática, né, enquanto instrumento de vida, enquanto linguagem. E esses vídeos estarão disponíveis lá no nosso canal, né, no canal Sala dos Professores. Né, o nome do projeto é Fazendo Matemática em Casa e na Escola, né, como nós colocamos nessa live. E fiquem de olho, né? Ou seja, quem ainda não se cadastrou, né, lá no canal Sala dos Professores, cadastre-se, que a tendência é, com o tempo, o projeto ganhar o seu próprio canal, mas inicialmente ele vai nascer lá no canal Sala dos Professores. E mais ou menos dentro de uns 15 dias, vocês podem entrar lá, acione o sininho, que você vai receber o anúncio lá do próximo vídeo. Essa live já estará lá, né? Assim que ela terminar, ela já estará lá. Você pode encaminhar o mesmo link que você usou para entrar nela aí para colegas que não puderam assistir hoje conosco. Aninha, muito obrigado, foi muito bom, né? Ou seja, esse tempo que voou, para mim voou, não sei para você. Voou. Ele voou mesmo. E, nossa, dá vontade de passar a tarde inteira aqui ouvindo as suas experiências aí, né, de pesquisadora, né, do ensino da matemática, principalmente quando tem teus filhos aí de pano de fundo. É muito sedutor. Quero agradecer a todos, né, que estiveram conosco, agradecer alguns colegas que entraram aqui, eu não pude agradecer a todos, eu falei o nome da Isabel Parolin, falei o Renato Casagrande, eu não sei se eu falei, ele estava aqui agora há pouco também, dando oi para a gente. Oi, Renato, né? Que bom a gente poder se encontrar nesses momentos. Ok? Um abraço a todos. Aninha, sua despedida. Então, Júlio, muito obrigada. Eu acho que alguém perguntou, né, se seria um curso online. Eu acho que tem que ficar bem claro que essa é a nossa contribuição. Nós temos eu acho que um compromisso social, né? E a gente quer atingir o maior número de pessoas no momento que as pessoas estão precisando muito, sejam pais, sejam educadores, estão precisando e estão abertos, eu acho, para receber isso, e quem sabe esse é o grande momento da mudança. Então, a nossa contribuição é essa, nós vamos estar oferecendo, né, de forma aberta para todo mundo, e a gente pede que vocês ajudem a divulgar, né, e essa é a nossa contribuição. Obrigadão, Júlio, obrigada a cada um de vocês que ficou aí, que assistiu a gente, que mandou aí o seu like, a sua mensagem, tá bom? Gente, cuidem-se, né, renovem as esperanças o tempo todo, né, isso com certeza vai passar, e enquanto não passa, a gente vai fazendo o melhor possível para estar perto, né? Um abraço, foi ótimo. Beijos.